Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do YouTube, Spotify, ou aos mais de 320 mil seguidores lá no Instagram. E hoje a gente tem um assunto muito importante, a gente vai falar da influência do profissional de natação infantil na saúde mental da criança. E eu trouxe o Dr. Wagner, famoso lá no INAT, para falar sobre o assunto. Muito obrigado pela presença, Dr. Wagner. Obrigado, eu que agradeço o convite. E antes de a gente começar sobre saúde mental da criança, um assunto muito importante, estima-se que cada 4 a 5 crianças e adolescentes no mundo apresentam algum tipo de transtorno mental. Então, um assunto importante para a gente falar hoje, mas antes de a gente entrar no assunto, vamos agradecer os nossos parceiros. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos no Brasil. Se você não sabe, a primeira causa de mortes em crianças de 1 a 4 anos é o afogamento. A natação criativa é voluntário, por isso que eu tenho meu boné aqui da Sobrasa. Espero que você também seja. Entre no site da Sobrasa e seja um voluntário também. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos os cursos certificados. O livro Piscinas Litro a Litro, uma bíblia para você que tem uma piscina aí, seja residencial, comercial, para realizar o tratamento nela. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia aí no monitoramento, na entrega de gráfico, avaliações com seus alunos. Agregue valor para aí você que é personal ou dono de academia. E a gente tem aqui os materiais pedagógicos da Flote. Hoje eu estou aqui com o Jogo da Memória, material super atrativo, lúdico para as crianças, resistente, você dando um objetivo a cada ida e vinda das crianças, que eles têm que virar e acertar o par aqui do Jogo da Memória. Mas vamos deixar de assunto e vamos falar com o que é mais importante. Dr. Wagner, conta pra gente. Como foi a sua trajetória até chegar a ser convidado ali? Deve ser o 3º ou 4º evento ali do Congresso Brasileiro de Natação Infantil? É o Quinto? Quinto evento. Na verdade, começou... uma grande pessoa responsável foi minha sócia, que está no lado de cima, lá no lado de cima, a Audrey Pellegrini, que foi aluna da Sandra Rossi. E a Sandra, desde o início dos Congressos Brasileiros de Natação Infantil, ela sempre tem um viés de observar a evolução não só física, mental, mas de alma dessa criança. Tanto é que nos primeiros congressos tem a professora Beatriz Padovan, que ela é antroposófica, né? Participou, se eu não me engano, dos 3 primeiros congressos. E eu fui convidado... Porque lá no consultório a gente fazia uma parte social de fazer algumas palestras, né? E a Audrey convidou, se eu não me engano, alguma professora, se eu não me engano, a professora Karen, lá do INAT, né? E ela assistiu e chamou a atenção da Sandra. E a Sandra, ela marcou uma conversa comigo lá no consultório e conversamos. Falei, eu acho que não vai dar nada, mas tudo bem. Eu não conhecia a Sandra direito. E foi em 2015... Junto com ela, né, no curso dela, eu fiquei assustado, já era lá no Centro de Convenções Rebouças, com mais de 200 profissionais de natação infantil. Fiquei extremamente assustado. Falei sobre desenvolvimento, o primeiro setênio da criança, do 0 até os 7 anos, e foi a partir daí que a gente criou um vínculo muito grande entre eu e a Sandra, o Rafael. No início, ainda não conhecia direito, né, os professores, as referências, mas, por incrível que pareça, em 2017 e 2018, quando eu participei do congresso como palestrante, eu vi algumas pessoas e a rede social já estava bem crescente, né? Mas, por incrível que pareça, com o isolamento, que eu tive o maior contato com os profissionais de saúde, que são referências no Brasil inteiro. Fizemos várias lives, né, sobre vários assuntos, e a gente criou um vínculo muito grande. Acho que o vínculo veio eu vou falar uma palavra meio técnica, é uma coagulação do processo que começou lá em 2015. Sim. E para mim foi muito, 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 assim, calorosa a recepção, e foi muito legal essa coisa de a gente poder transmitir para mais um nicho o que é a antroposofia.
Porque o que eu sinto das pessoas, quando a gente fala da antroposofia, principalmente no desenvolvimento da criança, vem agregar, até falei com a professora Cacilda, da psicomotricidade, com a Sandra, a professora Renata, a Lê, a Cláudia, a gente vem agregar, unir certos pontos que ainda estão um pouquinho obscuros. Então, é uma coisa que a gente fala que a antroposofia amplia o nosso conhecimento técnico-científico. E para você que está curioso aí, quando o Dr. Wagner vai palestrar, será no sábado, dia 6 de abril, das 16 às 17 horas. Ele vai falar sobre a influência do profissional de natação infantil na saúde mental da criança. Mas, como se comentou, é o 5º aí congresso que o senhor vai. Aqui na Natação Criativa já é a 3ª entrevista que a gente faz, então 3º ano aí seguido. Agradecer muito. Quando começou lá atrás, quando era um áudio ainda, eu liguei, fazia a gravação do telefone. Sim. Mas qual que é a sua expectativa aí para palestrar para um público aí tão diversificado e que não é do seu dia a dia, né? Como que é chegar lá? É assim, eu vou falar bem a minha sincera, assim, ser bem sincero, assim, eu me sinto em casa com eles. Porque desde a primeira palestra, e eu principalmente, eu acho que o vínculo maior que eu tive com eles foi a palestra do Brincar, se eu não me engano foi em 2017, eu senti que eles me abarcaram, e eu abarquei eles, né? Então, assim, é lógico que não é difícil a gente falar sobre antroposofia sem usar os termos técnicos, mas utilizar do nosso meio, né? Para eles poderem entender como é que é esse desenvolvimento da criança, como é que o médico antroposófico enxerga, como é que a pedagogia também, que é muito vinculada à medicina, enxerga essa criança. Porque as duas se juntam para a gente poder ajudar esse ser humano que está aqui na Terra a desenvolver o seu trabalho, né? Não importa a área que ele esteja. Então, o que eu sinto de vocês, professor, eu me sinto muito dentro de vocês, muito acalorado. Só tenho a agradecer mesmo. E a gente falando da saúde mental, que é o tema do congresso que o senhor vai palestrar, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 14% da população no mundo entre 10 e 19 anos possui uma condição que prejudica a sua saúde mental. No Brasil, a gente não tem dados concretos, mas estima-se que a incidência desse transtorno está entre 7 a 20% da população infantil. Então, qual é o papel do professor de natação infantil na promoção da saúde mental? E aí a gente seguindo aí a linha da antroposofia. Eu acho que assim, vou fazer um paralelo como eu faço no consultório, né? Porque a medicina antroposófica também é uma medicina preventiva. Então, eu sempre faço uma pergunta, como é que esse ser humano veio para a Terra, né? Como a mãe recebeu a notícia que ela estava grávida, né? Ah, eu queria, a gente estava planejando, ou eu não queria, eu quase abortei, ou às vezes é uma criança do coração. Então, só por aí a gente começa a projetar e tomar muitos certos cuidados e uma certa atenção para que a gente previna algumas doenças lá na frente. E tem mães que vêm no consultório antes de ter o bebê. Então, a gente orienta a parte de alimentação, o sono, fazer atividade física, né? A parte mental também da mãe a gente tenta ajudar nesse processo. Se for uma coisa muito extrapolante, a gente pede para encaminhar para um psicólogo, porque hoje em dia, com esse corre-corre, com essa vida louca, né? A mãe não é igual a minha mãe, que ainda ajudava meu pai no trabalho, mas muitas mães na década de 60, 70 ainda ficavam em casa com suas crianças. E hoje em dia, a grande maioria das mães, eu digo mais de 90%, né? Ajudam no sustento da casa e precisam trabalhar. Então, abarcar essa mãe, ver os processos de vida dessa criança, as etapas de desenvolvimento dela, orientar a mãe. Não é a função do pediatra, dentro do olhar da medicina interna, é lógico, é ver o crescimento, o desenvolvimento, os exames, quando estiver doente, que medicamento tem que dar. Mas a antroposofia me trouxe algo, uma riqueza de conhecimento muito grande, é saber que idade e que evolução de alma está naquela etapa de vida, para auxiliar a mãe. Senão a criança, a gente fica mandando para terapia, fazendo um monte de coisa, às vezes sem necessidade.
Eu vou dar um spoilerzinho, que só para citar um exemplo, que em medicina existe um negócio chamado Lei de Velpol. O que é a Lei de Velpol? Quando vem uma coisa diferente, nada, não vem sozinho, vem várias, né? E eu lembro que em 2021 para 2022, quando a pandemia já estava um pouquinho mais tranquila, vieram no meu consultório 5 meninas de 12 anos que eu cuidava desde bebê. E eu sei que a idade de 12 anos é uma idade muito crítica. Então, as mães vinham assim, então, com o cabelo em pé. Eu falo, olha, a idade de 12 anos está acontecendo isso, isso, isso. Vai acontecer isso, isso, isso. Então, espera que 2, 3 meses, como é que vai estar? Aí você volta. E realmente, né? Acontecia o que realmente dentro do olhar da antroposofia, do trabalho da biografia, com 12 anos acontece, então você prepara a mãe para isso. Um outro exemplo muito mais corriqueiro que a gente tem é a fase da birra, né? Aos 3 anos, né? Que, infelizmente, muita gente fala de terrible twos. Eu não gosto desse termo, eu acho muito pejorativo, é não saber o que realmente está acontecendo com essa criança. Mas, enfim, o terrible twos, que é a fase da birra que a gente fala, é uma fase muito crítica. Eu até falo para algumas mães que é o primeiro conflito materno-infantil. Então, como é que eu lido com isso? Né? E a gente tem que, às vezes, orientar de acordo com o nível de educação, e a educação a gente fala cultural. Se eu pego um paciente oriental, eu sei que a educação é mais rígida. Se eu pego um paciente com uma ascendência europeia, né, o caucasiano, é outro tipo de educação. Depende de onde vem. Então, assim, a gente não pode fazer uma receita de bolo, porque o ser humano é individual, né, professor Renato? Sim. Então, assim, se a gente faz um processo preventivo, vai orientando a mãe nesse processo de vida deste ser humano que tá aqui na Terra, eu acho assim, a gente começa a diminuir certas incidências. Sim. Então, como você falou, cada indivíduo é individual. Então, você tem ali 10 alunos, 15 alunos, cada um é um ser individual que você tem que ter esse olhar individual. E você falou essa fase aí, que é o primeiro conflito ali com os pais, é o conflito também dentro da piscina com os professores. Que às vezes os professores têm receio de colocar limite, de colocar regra. Porém, é uma fase que precisa desse limite, dessa regra, e não é por isso que essa criança não vai gostar desse professor, até pelo contrário, ele vai criar mais vínculo com esse professor nesse momento que o professor dá mais segurança para ela, coloca essa rotina, coloca esse limite, vai deixar ela muito mais tranquila. E a gente voltando aí para o assunto da saúde mental, quase 46 mil adolescentes morrem de suicídio por ano. No Brasil, foi um dos 21 países que teve um estudo da Unicef, junto com o Gallup, que mostrou em 2021 que 22% dos adolescentes de 15 a 24 anos entrevistados se sentem deprimidos ou têm poucos interesses em fazer as coisas do dia a dia. Então, a pandemia veio ainda para intensificar isso daí. E se a gente olhar para o lado da natação infantil, qual é o papel do professor para poder utilizar esses princípios da antroposofia para compreender e apoiar esse desenvolvimento da saúde mental das crianças durante a fase da infância? O professor tem que ser sempre visto como uma autoridade, autoridade amorosa. E eu gosto de uma frase da professora Luísa Lameirão, que sempre quando ela vai palestrar para adolescente, ela fala assim: não confie quem tem mais de 30 anos e não confie quem tem mais de 30 conselhos. Mais ou menos essa frase. Na verdade, você tem que sentir esse adolescente, qual é a necessidade dele. E é assim, você tem 2 enfoques. Ou enfocar nele, ou ver o que está por trás dele. O histórico familiar, como é que foi a infância dele e tal, tudo. Geralmente, você enfoca, acolhe essa diversidade e começa a cavocar. Cavocar no sentido de investir todo o seu calor, o seu amor, para que faça esse resgate desse adolescente, né? Porque a adolescência, na verdade, é uma fase, para mim, pediatra, e para os herbiatras, é uma fase muito bela da vida, né? Uma transformação do organismo, mas também para o adolescente é uma fase muito chata. Eu não sou nem criança, nem adulto, quero ser dependente, mas eu não sou. E muitos adolescentes não têm uma finalidade de vida. O que eu vou fazer? Né? E isso também é permeado lá desde a infância. Então, talvez um dos papéis desse professor é
motivar nesse sentido, né? E eu gosto muito da frase da Sandra Rossi, que ela fala assim, a educação mental, né? Ela começa com uma educação motora. Então, hoje em dia, o que está acontecendo, professor Renato, em vista do que você falou, as pessoas pensam muito, sentem muito e fazem muito pouco. E se a gente for ver o processo de natação, a gente começa a prestar num processo de respiração que a gente não dá atenção durante o... É uma sutileza que eu vou fazer agora. E aqui está no meio entre o polo cefálico e o polo metabólico. É o pensar e agir. Será que nesse processo de natação, quando o professor estimula a ele fazer alguma atividade física, isso evita o sedentarismo e muitas outras doenças, será que eu também não estou ajudando nesse processo? Mais para frente, quando esse adolescente virar um adulto, né? De um equilíbrio maior entre o pensar e o agir? Então, é uma sutileza, né, que a antroposofia me traz. E quando eu estava junto, comecei a aprofundar mais com o pessoal da natação, comecei a pensar mais nesse enfoque mesmo. Porque a gente, quando olha o ser humano, a gente pode ver por várias maneiras, da trimembração, quadrimembração, heptamembração, dodecamembração, da idade, do biográfico, enfim, tem vários enfoques. Mas assim, no processo de trimembração, se eu ajudo, que hoje em dia, né, a yoga nos ensina a respirar melhor, né, respirar direito, será que o processo de natação também não ajuda nesse processo de respiração adequada, no processo de equilíbrio do ser humano? Sim. É nesse enfoque que eu queria. Então, assim, como é que o professor, nesse ponto, ele tem que ser ou desafiador ou acolhedor? Vai depender da leitura desse professor em relação a esse aluno. Sim. E, assim, sempre uma autoridade amorosa, né? Eu que mando, você obedece, mas de um jeito acolhedor e caloroso, né? Sim. Então, assim, vai ter que depender muito desse jogo de cintura desse professor, nesse sentido. Você falou dessa parte da adolescência, que eles começam também a desfigurar do pai e da mãe, eles querem ter essa independência, essa autonomia, criando aí o espaço deles. Só que essa autonomia, essa independência não é nesse momento. Ela Sim. começa a ser lá na infância. Lá atrás que a gente começa a criar essa independência e ensinar esse ser a criar. Se a gente colocar a lente agora para a natação infantil, para outro lado, que preocupação o professor tem que ter aí na saúde mental? Porque agora também a gente tem outros problemas. Famílias separando cada vez mais... os pais que ficam um pouco mais distantes, eles não têm tanto tempo e tantos locais para brincar. Como a gente pensar nessa saúde mental agora para a infância? Eu acho que não é só é multifatorial, né? A gente, como pediatra, a gente cuida do ritmo da criança. Então, alimentação, se a alimentação é adequada, se o sono é adequado, que muita gente não dá importância para o sono. Acho que o sono é só um processo de descansar e não é. Tem todo um processo muito importante dentro do olhar da antroposofia, que a consciência de sono é tão quanto importante quanto a consciência de vigília que a gente está tendo aqui. O movimento, hoje em dia, professor, uma coisa que a gente dá enfoque é que, se a gente for lembrar da nossa infância, onde nós tínhamos os espaços livres e não tinha tanto medo por causa da segurança, e hoje em dia as crianças estão cada vez mais confinadas. E para piorar, a gente teve o mal, quando a gente era criança, da televisão. Só que a televisão a gente não ficava carregando. Sim. Hoje em dia a gente tem o celular, que a criança carrega para tudo quanto é lado. E a criança precisa desse movimento. Se a gente vê o celular, ela só fica parada. E um dado estatístico importante, que antes do celular, 10 casos de miopia, 9 eram familiar e 1 a gente não sabia a causa. E hoje, de 10, né, 9 são de celular e 1 é familiar. E tem uma história muito para ilustrar essa da visão curta, né, uma história que o meu amigo me contou, Dr. José Agolpe, que Oscar Niemeyer, quando estava projetando Brasília, um determinado engenheiro que ele colocou fazer uma obra de arte em determinado local. Ele falou que não.
a pessoa, a criança que visualizada aqui, ela tem que ter uma visualização ampla, nada que impede. Então, neste sentido, o que eu quero que a criança não fique presa. Lembra que eu falei que a Sandra fala, quanto mais eu movimentar essa criança, né, no sentido de educação corporal, mais eu tenho uma educação mental. Sim. E aí, na natação, a gente consegue fazer trabalhos motores formidáveis, né? A gente dá Sim. cambalhota, dá parada de mão, rotação, rolamento. Então, é muito rico os movimentos dentro da água, que às vezes, muitas vezes, a criança menor não consegue fazer nem fora da água. Ela tem esse acervo motor, que a gente chama, e ela começa a construir o movimento dela. E se a gente pegar os conceitos pedagógicos do Rudolf Steiner, né? Que é da antroposofia, como ele pode ser aplicado para criar um ambiente favorável para desenvolvimento emocional e mental dessa criança? Então, vai muito de encontro. Tem um livro que o Rudolf Steiner escreveu junto... Eu lembro que a doutora Micaela também faz uns comentários. E assim, vai muito... Como é que é essa figura desse professor? Né? Que ele tem que decorar as coisas, que ele tem que ter uma verdade, que ele tem que ter uma moral, que a criança sabe que esse professor não está pronto, a arte do improviso. E ele fala uma coisa muito importante, professor, que isso me marca muito dentro das aulas, que ele fala que a aula é um respirar. E respirar, ele fala que dentro da aula, a criança tem que viver o riso, que eu expando, e o drama, onde eu me contraio. Nesse processo de respiração, ele fala que uma das, a grosso modo, que há uma aula ideal teria esse ponto, onde você pudesse captar essa criança com muito mais facilidade. E a gente sempre fala que, assim, o que é mais importante? Porque, assim, cada vez que eu mais estudo antroposofia, professor Renato, uma coisa que eu falo, assim, graças a Deus sou médico, não sou professor, porque ser professor é muito difícil, né? Porque a criança, como tem essa visão muito cósmica, eu até brinco, assim, ela vê o professor nu. Ela consegue ver o professor, se ela está sendo verdadeiro ou não, né? O médico tem aquela frase que o Rudolf Steiner fala, que a pedagogia cura e a medicina educa. E realmente é o que eu faço no consultório. Olha, você tem que comer tal coisa. Olha, você tem que dormir tal horário. Não pode ficar no celular. Então, a gente educa esse processo. Mas alguns processos de vida, quando o professor abarca essa criança e tem os recursos seus de conhecimento técnico-científico e mais um calor de acolher essa diversidade, tem tudo para essa criança melhorar. Sim. Né? Não sei se deu para... Deu. E o senhor falou que graças a Deus é médico e não é professor. Mas eu vou te colocar numa saia justa agora. Que estratégias práticas a gente pode falar aí para esses professores de natação para promover um ambiente acolhedor e estimulante para contribuir para a saúde mental? Primeiro, é o que eu falo, sempre a disponibilidade dele, né? Às vezes, um dos aspectos que o Rudolf Steiner fala é que às vezes eu não estou 100% disposto. E realmente não estou. Mas se eu tiver uma força de vontade muito grande de transpor essa indisponibilidade e ir, é revigorante para o professor. Qual a estratégia que a gente sempre fala? Hoje em dia, a gente, dentro do olhar do brincar, que eu acho que é o mais importante, que como a criança brinca é como ele vai atuar na fase adulta. Se o professor souber disso, ele vai usar todas as suas técnicas. Lógico que hoje em dia, antigamente, a gente sempre falava que teria que usar brinquedos de produtos naturais, né? O pano, a madeira, mas nem sempre isso é viável dentro do mundo aquático. Só que também eu falo que, assim, conversando com o meu mestre, Dr. Marcos Cury, uma frase que eu sempre volto a repetir: o que a antroposofia faz com a modernidade? Então, hoje em dia, eu preciso desses materiais, né, que são adequados na piscina, em termos de contaminação e descontaminação, né, para que eu acesse na criança o que a gente sempre fala dessa fantasia cósmica, que ela traz dentro dela. E o professor, dentro desse brincar,
ou espontâneo ou estruturado, na maioria das vezes, como o mundo é na piscina, a gente tem que ter certos cuidados, né? Mas, assim, eu estimulo essa criança a trazer essa fantasia cósmica dela, fazendo o quê? Criatividade. E muita gente fica nessa visão muito momentânea nesse processo. E muita gente da antroposofia, lógico, a maioria como a criança brinca, né? A gente sabe que nesse processo da fantasia cósmica, criatividade, a gente eleva o quê? Uma inteligência. Não inteligência de saber só as matérias, mas eu digo uma inteligência de vida. Porque eu acabei de falar, como a criança brinca, como ela vai agir no mundo. Então, assim, se o professor sabe a idade que a criança está, que momento de vida que ela está, o professor já tem essa formação de que aptidões, capacidades motoras essa criança tem, né? Usar os materiais adequados, brinquedos adequados e estimular de acordo com a idade da criança. Sim. Tendo essa técnica, por isso que eu vou agregar no consultório, assim, tal idade, o que a criança está passando? Porque o professor sabe de 5 anos qual que é a conquista motora dessa criança. Dos 2 anos, de um ano. Né? Uma conquista que é visível, mas realmente o que está acontecendo na alma dessa criança. E o que a gente pode fazer para não produzir doenças também. Isso que é o mais importante. Porque o Rudolf Steiner, no livro Andar, Falar e Pensar, ele é muito claro, né? Determinadas coisas a gente não deve fazer para que não produza certas doenças no futuro. Então, a gente também tem que alertar esses professores nesse sentido. Então, se a gente pegar toda essa nossa conversa, fazer um belo resumo aí de estratégias práticas, você usou 3 pilares. O movimento, então essa criança tem que se movimentar, que isso vai ajudar a parte intelectual, e a gente não precisa ensinar a criança a se movimentar, ela se movimenta sozinha. Eu acho que não é exagero falar que uma criança se movimenta 16 horas por dia, 14 horas por dia, se você deixar ela se movimenta o dia inteiro. O segundo pilar, estimular a criatividade. Qualquer criança é criativa, então se eu trouxer e falar o que é esse objeto, ela vai dar 1001 funcionalidades para esse objeto. Ela pega a panela, ela bate, a panela vira boné, vira chapéu. E o terceiro é a imaginação. Então, estimular esse faz de conta e essa imaginação dessa criança. Então, e são coisas que a criança faz por livre e espontânea vontade. Ela se desenvolve através da imaginação, do faz de conta, ela cria a sua personalidade, porque no mundo de faz de conta tudo pode. Não tem as sanções do adulto, não tem as regras. Pode ver que muitas vezes a criança faz alguma coisa errada, você vai dar o feedback negativo, ela, não, mas eu só estava brincando, porque no brincar pode. No brincar tudo pode. Mas para a gente ir finalizando, Dr. Wagner, o que o senhor vai trazer? Só dando um spoiler, não precisa falar, mas o que esse senhor vai trazer nessa palestra do dia 6 de abril, lá no INAT, falando sobre a influência do profissional de natação infantil na saúde mental da criança? Eu vou fazer uma leve introdução que a gente gosta de falar que a criança, no seu desenvolvimento, é como uma obra de arte sendo feita. E eu gosto de falar nas idades das crianças, tem 2 idades que eu não falei até hoje. Eu falei uma palestra, mas foi para adulto, dos 9 e dos 12. Mas dentro do INAT eu não falei. O que está realmente acontecendo? Que é muito importante. E as mães veem isso. E a gente alerta. Nesse processo de cada idade, o que realmente está acontecendo de vida nessa criança, né? Para que o profissional de natação infantil reconheça isso, né? Porque, assim, eu gosto... O que é uma crise, né? Crise é algo novo que aparece e eu não estou preparado. Se eu não sei como é que essa criança reage de acordo com a idade que ela está, mas eu sei do desenvolvimento motor, bababá, mas eu sei como ela reage de alma, eu não tenho essas crises. O professor falou assim, não se assusta tanto. Pô, a idade da birra, o que está acontecendo? Idade dos 7 anos, dos 9 anos, dos 12 anos, que são idades muito críticas para a criança. Se ele souber o que realmente está acontecendo na alma, opa, o Wagner falou. É o que eu faço isso no consultório, né? Porque isso é importante saber a biografia do ser humano de acordo com as idades para você poder orientar a mãe.
Não estou desmerecendo os psicólogos. Tem muita mãe que fala, será que eu procuro um psicólogo? Se você não estiver aguentando, você procura. Sua filha não precisa ainda. Entendeu? E trazer esse processo dentro deste olhar, quanto o professor é importante nesse processo. Porque cada vez mais, professor Renato, se a gente for ver na nossa infância, a gente ia para a escola com quantos anos? 6 anos, 7 anos. Hoje em dia, as crianças ainda estão com meses de vida. E não estou culpando as mães, é a vida moderna mesmo. E a gente tem que abarcar essa mãe. Né? Como é que a criança, como é que é esse processo de vida dessa criança? Auxiliar o professor, auxiliar a mãe. Eu auxilio a mãe, mas também ajudo os professores também na natação infantil para entender esse processo da criança. Para que a gente não faça certas iatrogenias. Sim. Então, eu sempre alerto que os 3 primeiros anos da criança são os mais importantes. Tem que ter determinados cuidados para que não apareçam algumas doenças lá no futuro. Sim. É mais nesse sentido. Como o senhor comentou, quando chega com 12 anos, chega as mães de cabelo em pé lá no seu consultório, assim como tem alguns professores de cabelo em pé com 12 anos. É uma fase crítica, mas a base vem do 9 aos 12, ele só reflete nos 12, né? Então, essa base, essa idade que você vai falar, é uma idade crítica que a gente às vezes não tem um olhar, mas é ali que vai ter a consequência, porque com 9 anos a gente consegue dar umas broncas, falar mais alto, ele obedece. Com 12 ele já começa a precisar também disso, né? Ele precisa se impor mais e criar sua própria personalidade. Então, é uma idade importante. Então, aconselho vocês aí estarem presentes no 14º Congresso Brasileiro de Natação Infantil, sábado, 6 de abril, das 16 às 17 horas. A natação criativa tem um cupom de 5%. Então, é só entrar no site do INAT ali, colocar natação criativa. Você tem um desconto de 5% para quem ainda está na dúvida. Dr. Wagner, muito obrigado mesmo por essa entrevista. Queria que o senhor deixasse suas redes sociais para quem quiser te procurar, saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Ultimamente eu não estou mexendo muito nas redes sociais, mas assim, que eu mexo mais é o Instagram, né? É @Wagner com W, Tatsuya, Tatsuya, tudo junto, tá? O Facebook é Wagner Tatsuya Moriyama e o e-mail é tatsuyasan, com N no final, @hotmail.com. Então, muito obrigado, Dr. Wagner. Estarei presente lá, não tem como perder esse 14º Congresso. Natação Criativa está sempre lá no Congresso, em mais um ano estaremos lá. Sorteamos uma inscrição aí para os membros do canal da Natação Criativa. Então, estaremos lá. Muito obrigado mesmo, Dr. Wagner. Obrigado vocês que acompanharam essa entrevista. Compartilhe com um amigo seu, tenho certeza que alguém precisa. E queria também agradecer aos nossos parceiros, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Entre no site da Sobrasa, tem materiais riquíssimos aí para você trabalhar segurança aquática. Plataforma Educar, para te ajudar nos estudos, seja presencial ou online. Piscinas Litro a Litro, que te auxilia no tratamento da sua piscina. O aplicativo da Swim Track para você fazer o monitoramento, criar metas com o seu aluno, mandar vídeos. E aqui o jogo da memória da Flote, lembrando que ele é o jogo da memória, mas a gente consegue dar várias vidas. Então, usar a criatividade, como o Dr. Wagner falou, usar o mundo da imaginação, ou com maiores, eu gosto às vezes, eu monto uma série, e essa série é um pouquinho mais difícil, eu jogo o jogo da memória lá no fundo, que ele afunga, ele é afundante, e se ele achar um par, ele consegue fazer uma chegada livre. Então, é uma recompensa para ele. Eu vou dando as séries difíceis e aí, se ele achar o par, a cada final de série, ele pode virar 2. Então, uma forma aí de você interagir com essa criança, de ele também dar uma respirada numa série mais forte e deixar a aula muito mais atrativa. Então, muito obrigado para vocês que acompanharam essa entrevista. E até a próxima, que tem mais uma entrevista com o Dr. Wagner, que a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre antroposofia, né, Dr. Wagner? Ótimo. Vamos lá. Muito obrigado e até a próxima entrevista.